Olá, tudo bem? Eu sou o professor Palma e nesse videozinho eu quero explicar para você alguns aspectos muito importantes da terceira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade. Vamos lá? Vejam bem, a dosimetria da pena é o sistema, é o processo, é a técnica pela qual o juiz vai calcular a dose, vai calcular a quantidade de pena, vai dosar a quantidade de pena que ele deve aplicar ao agente criminoso por conta de uma determinada infração. No caso da pena privativa de liberdade, a dosimetria se dá por um sistema trifásico. São então três fases que o juiz deverá percorrer. Na primeira fase ele vai fixar a pena base, na segunda fase ele vai fixar a pena intermediária ou provisória, na terceira fase ele fixa a pena definitiva. Né? Vamos resumidamente lembrar das duas primeiras fases. Na primeira fase, o juiz vai ao preceito secundário da norma penal incriminadora e lá ele verifica qual a espécie de sanção e quais as margens, o mínimo e o máximo abstratamente previsto pelo legislador. Aí, o juiz nessa primeira fase e também na segunda está preso a essas margens, não pode fixar a pena abaixo do mínimo nem a pena acima do máximo. Como o juiz se movimenta entre o mínimo e o máximo para fixar a pena base? Considerando as 8 circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. E aí ele fixou a pena base. Pois bem, na segunda fase, sobre a pena base, o juiz aplicará as atenuantes genéricas e as agravantes genéricas, se existirem. Se não existirem, transforma a pena base em pena intermediária ou provisória. Agora, se existirem, o juiz aplicará. As atenuantes genéricas estão previstas nos artigos 65 e 66 do Código Penal, o rol é meramente exemplificativo. As agravantes genéricas, nos artigos 61 e 62 do Código Penal, o rol é taxativo. Muito bem. Fixou a pena intermediária ou pena provisória, vamos para a terceira fase para o juiz fixar a pena definitiva. E agora ele vai acrescentar o que sobre a pena intermediária ou provisória? Ele vai fazer o acréscimo das causas de diminuição de pena ou minorantes e das causas de aumento de pena ou majorante se existirem. Porque se não existirem, ele transforma a pena intermediária ou provisória em pena definitiva e pronto, simples assim. E se existirem causas de diminuição de pena? Ele aplica e fixa a pena definitiva. Se existirem causas de aumento de pena, ele aplica e fixa a pena definitiva. Vamos lembrar que as causas de diminuição são aquelas que mandam o juiz aumentar e dizem quanto por fração. 1/3, metade, 1/6. As causas de aumento de pena dizem para o juiz aumentar e da mesma maneira determinam quanto por fração. O problema começa a acontecer quando nós temos causas de aumento e causas de diminuição. E aí surge a dúvida, qual o juiz aplica primeiro? Bom, se nós formos seguir a literalidade do artigo 68 do Código Penal, 68 caput, ali está determinando que na terceira fase da dosimetria da pena, o juiz aplique as causas de diminuição e de aumento. Então, se formos fazer uma interpretação literal desse caput do artigo 68, primeiro o juiz vai aplicar a causa de diminuição, depois ele vai aplicar a causa de aumento. Agora, essa é uma interpretação literal. Existe um segmento da doutrina que tem prevalecido, inclusive, que é um segmento que determina que, na verdade, o juiz deve primeiro aplicar a causa de aumento para depois, sobre o valor da pena intermediária ou provisória já aumentada, aplicar a causa de diminuição. Isso porque assim se produzirá uma diminuição um pouco maior, beneficiando então o agente criminoso. Então nós temos a corrente da interpretação literal do caput do artigo 68, primeira causa de diminuição, depois a causa de aumento, e essa interpretação doutrinária que tem prevalecido. O juiz pega a pena intermediária ou provisória, aplica sobre ela a causa de aumento e sobre este resultado, a pena intermediária ou provisória já aumentada, o juiz aplica a causa de diminuição, porque vai dar uma diferençazinha em benefício do réu. Tudo bem?
Outra questão interessante se dá quando nós temos várias causas de aumento para aplicar ou várias causas de diminuição. E aí nós precisamos aqui prestar atenção. Veja só, as causas de aumento, falaremos delas primeiro, as causas de aumento podem estar na parte geral ou na parte especial. Eu posso ter causas de aumento várias só da parte geral, várias só da parte especial, ou ter causa de aumento da parte geral e da parte especial. Pois bem, o artigo 68, parágrafo único do Código Penal, estabelece que no concurso entre causas de aumento ou causas de diminuição previstas na parte especial, repito, previstas na parte especial, o juiz pode limitar-se a realizar apenas um aumento ou apenas uma diminuição, devendo, entretanto, considerar a hipótese de maior aumento ou menor diminuição. Então vamos lá. O juiz encontrou várias causas de aumento para aplicar, duas ou mais causas de aumento para aplicar na terceira fase da dosimetria da pena. Todas elas são da parte especial. Então o juiz pode aplicar todas ou o juiz pode aplicar apenas uma delas, a que mais aumente. Perfeito? É o que diz o parágrafo único do artigo 68 do Código Penal. Esse poderá, é uma interpretação literal, porque o verbo que está ali é poderá. Mas existe um segmento da doutrina que entende que se trata de um direito subjetivo do réu. Então esse poderá funciona como um deverá, e o juiz obrigatoriamente, havendo mais de uma causa de aumento e sendo elas todas da parte especial, deverá aplicar uma só e a que mais aumente. Perfeito? Agora, e se forem várias as causas de diminuição previstas na parte especial? Interpretação literal do parágrafo único do artigo 68, o juiz pode aplicar todas ou pode aplicar só uma delas, a que mais diminua. O juiz é que escolhe. Existe uma corrente doutrinária que diz não, é direito subjetivo do réu ter todas as diminuições possíveis. Então, se houver mais de uma causa de diminuição, o juiz obrigatoriamente deverá aplicar todas. Estas são as correntes. Agora vamos a um outro aspecto. Imagine que haja uma pluralidade de causas de aumento na parte geral. O juiz pode fazer essa opção? Não, porque o parágrafo único do artigo 68 é muito claro ao dizer que essa opção só existe na hipótese de causas de aumento previstas na parte especial. Se forem causas previstas na parte geral, o juiz obrigatoriamente aplica todas. Se eu tiver duas causas de aumento, uma da parte geral, uma da parte especial, o juiz tem que aplicar todas. Essa opção só existe se forem duas causas de aumento, todas da parte especial. Tudo bem? Outra coisa. Imagine que sejam... a mesma coisa funciona no que diz respeito à causa de diminuição. Perfeito? Se tem na parte geral, tem que aplicar todas. Parte geral e especial, aplica todas. A opção só existirá para o juiz, na interpretação literal, se forem causas de diminuição, todas previstas na parte especial do Código. Tudo bem? Pois bem, aí nós precisamos agora considerar uma outra questão muito interessante. Vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar como exemplo, estou colocando aí na tela para você o exemplo para você acompanhar. Vou colocar um exemplo de um furto. O furto está previsto no artigo 155 do Código Penal. Ele tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Vamos prestar atenção nessa pena de privativa de liberdade.
Vamos imaginar que se trate de um furto praticado durante o repouso noturno. E então, em razão do parágrafo 1º do artigo 155 do Código Penal, o juiz deverá fazer um acréscimo de 1/3. Imaginemos ainda que se trata de um crime praticado em continuidade delitiva, e aí, em razão do artigo 71 do Código Penal, o juiz vai fazer uma exasperação, um acréscimo de 1/6 a 2/3. Vou aqui, no nosso exemplo, imaginar o acréscimo de 1/3 do repouso noturno e que o juiz fará um acréscimo de 1/3 também em razão da continuidade delitiva. Tudo bem? Vamos ainda imaginar, nesse nosso exemplo, que passando a primeira e a segunda fases da dosimetria, o juiz tenha fixado uma pena intermediária ou provisória em 1 ano e 6 meses. Então veja lá, 1 ano e 6 meses de pena com mais 1/3 do repouso noturno dá 6 meses. E fica igual a 2 anos, acrescentando mais 1/3 sobre esses 2 anos da continuidade delitiva dá 8 meses. Uma pena final de 2 anos e 8 meses. Está errado. Não é assim que o juiz deve fazer a conta. Veja a segunda hipótese. 1 ano e 6 meses de pena intermediária, faz um acréscimo de 1/3 do repouso noturno, calculado sobre esse 1 ano e 6 meses é um acréscimo de 6 meses. Fica 2 anos. Depois o juiz faz o segundo acréscimo de 1/3 da continuidade delitiva, mas ele calcula esse 1/3 sobre a pena intermediária ou provisória de 1 ano e 6 meses. Ou seja, ele aplica mais 6 meses, o que vai resultar numa pena final de 2 anos e 6 meses. Percebam que entre a primeira e a segunda hipótese deu uma diferença de 2 meses. É porque na primeira hipótese o juiz aplicou o segundo acréscimo de 1/3 da continuidade delitiva sobre o valor da pena base ou da pena intermediária ou provisória, já com acréscimo de 1/3 do repouso noturno. Então ele aplicou acréscimo sobre acréscimo, como juros sobre juros, e isso está errado, porque ele prejudica o réu nessa situação. Então a segunda hipótese é a que é correta. Outra coisa, quando o juiz tem mais de uma causa de diminuição, o juiz tem uma técnica específica para aplicar essa diminuição também. Estou colocando aí para você um exemplo do homicídio simples do artigo 121 do Código Penal, pena reclusão de 6 a 20 anos. Vou tratar do homicídio privilegiado, do artigo 121, parágrafo 1º, que tem uma causa de diminuição de 1/6 a 1/3. E vamos imaginar ainda que seja tentado, a tentativa está lá no artigo 14.2, o juiz tem que fazer uma diminuição de 1/3 a 2/3. Vou levar em consideração aí uma hipótese de diminuição de 1/3 no homicídio privilegiado e uma diminuição de 2/3 na tentativa. Vou considerar ainda que o juiz fixou pena intermediária ou provisória de 6 anos, o mínimo legal. Veja a primeira hipótese. 6 anos, vamos diminuir 1/3 em razão do privilégio, 1/3 de 6 anos dá 2 anos, diminuir 2 anos sobrou quanto? 4 anos. Aí eu vou diminuir mais 2/3 da tentativa. Se eu calcular esses 2/3 sob a pena intermediária ou provisória, 2/3 de 6 anos dá 4 anos. Eu vou tirar 4 anos menos 4 anos, deu pena 0. Ora, não pode. É por isso que no caso da diminuição a técnica é diferente. Veja aí na segunda hipótese. Eu tenho 6 anos de pena intermediária ou provisória. Vou diminuir 1/3 em razão do privilégio, 1/3 sobre 6 anos são 2 anos. Eu diminuí, sobrou 4 anos. Vou diminuir agora sobre esses 4 anos, que é a pena já feita a primeira diminuição. Sobre esses 4 anos eu vou retirar 2/3 da tentativa, o que equivale a 2 anos e 8 meses. E aí vou resultar numa pena de 1 ano e 4 meses. Por que eu tirei 2 anos e 4 meses ali dos 2/3 sobre 4 anos? Veja, 4 anos multiplicado por 12 meses, cada ano tem 12 meses, dá 48 meses. Vezes 2, porque eu vou tirar 2/3, aí eu tenho 32 meses, o que equivale a 2 anos e 8 meses. Retirei isso, sobrou quanto? 1 ano e 4 meses. Essa segunda hipótese é a hipótese correta para evitar de ficar em pena 0. Tudo bem? Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Até a próxima. Beijo no coração.